Vite, você me falou que nasceu pela uma percepção muito clara do trabalho de vocês, isso foi bom. Isso. Mas eu queria que você falasse do momento de dizer assim, poxa, uma coisa é eu ir lá enquanto profissional, certo? Enquanto CPF, vamos dizer assim, não enquanto Uhum. CNPJ. Mas depois surgiu a necessidade da prestação de serviço para um outro ambiente, onde nesse ambiente você disse, bom, aqui eu já não posso mais ser a Karen, Exato. né? Não pode ser mais a pessoa CPF que está fazendo essa prestação. Aqui já temos que ser literalmente uma empresa. Isso, de alguma maneira, deixou vocês receosas ou, Com ou certeza. teve algum momento que você disse, não, estamos aqui, o pau vai quebrar, vamos lá, vamos tocar esse negócio. Uhum. Foi de bate pronto assim ou teve um receiozinho de assumir esse desafio? Então, o receiozinho, o medo do que iria acontecer, o medo do novo, acho Perfeito. que teve sim, né? Uhum. É, e por dois motivos que eu acho que vocês vão me entender, né? Sim. Nós, até então, como você falou, nós éramos plantonistas, nós não tínhamos a ideia de empresa, de CNPJ, nós éramos CPF, né? Sim, sim. E nessa outra instituição a gente iria comandar uma equipe, Perfeito. né? Então, obviamente, precisa de outras habilidades, dedicação e tudo. Uhum. Então, foi um desafio. Então, teve um receio. E um motivo também, acho que é bem pertinente, é que nós somos 4 mulheres. Sim, E a gente sabe que em uma sociedade, na sociedade que a gente vive, ser mulher às vezes traz alguns desafios a mais, sim, infelizmente, né? sim, sim. Isso tem mudado e eu acredito muito que as mulheres hoje em dia elas estão ocupando cargos e papéis assim surreal, né? Sim, Do que posso falar 10 anos atrás. sim, Mas assim, por nós sermos 4 mulheres, sim. isso ainda teve assim, né, Um percalço maior. exato, um percalço maior. Outro motivo também é porque nós éramos novas, Sim, né? Hoje eu tenho 31 anos, há 5 anos atrás eu tinha 26, perfeito. 25, 26 anos. Então pense aí comigo. Lidar com uma instituição com 26 anos, né? Tendo que enfrentar provavelmente líderes masculinos, Exato, né? exato, Enfim, eu estou imaginando exato. o desafio já. Então, o desafio foi grande. Então, 4 mulheres jovens, Sim, né, abrindo uma empresa, comandando uma equipe de fisioterapia em uma instituição na qual a gente ainda não conhecia, assim. Claro que a gente teve líderes dessa instituição, assim, do nosso lado, nos apoiando, e eu agradeço sim, bastante, eles sabem quem são. As gestoras, né, que atuavam nessa outra instituição na época nos ajudaram muito, nos sim. apoiaram e tudo. Mas, assim, o desafio foi, Foi foi, grande, foi foi grande. grande. Você sentiu que a faculdade te preparou para esse momento? Porque eu imagino que, assim, quando a gente fala sobre o ato de empreender, né, a gente entende que, de alguma maneira, algumas pessoas podem, vamos dizer assim, estar preparadas para essa ação porque foram formadas para. Uhum, Mas exato. quando a gente olha para a maioria, talvez, das graduações, isso não é uma regra, né? Às Uhum, vezes a gente tem algumas disciplinas que pincelam sobre o que é esse uhum, ato. E a gente, por mais que seja conduzido dentro da faculdade ou, enfim, do meio acadêmico para isso, uma coisa é você ter na teoria a informação de que vai ser difícil. Outra é com 26 anos você ter que encarar uma instituição, né, que naturalmente poderia estar sendo, né, vamos dizer assim, exigido da parte deles uma entrega de um conteúdo técnico, né, de boa qualidade, e eles teriam que passar a confiar nessa turma jovem, uhum. né, e que estaria dando os primeiros passos nesse ato de empreender. E, enfim, os desafios eram muito mais colossais do que apenas uma sala de aula onde a gente fala sobre esse tema de uma maneira assim mais lúdica, né, para a turma. Você entende que a faculdade de alguma maneira te ajudou ou você entende que esse já foi um desafio que hoje você bate o olho, olha para trás e diz, poxa, era necessário ter e eu não Uhum, tive. E eu precisei aprender na prática porque eu não fazia parte da nossa grade, não uhum. faz parte da nossa grade. É. Então, eu agradeço muito, assim, a academia, porque Sim, eu aprendi muita coisa, assim, a minha base sim, teórica e prática, principalmente na universidade que eu formei, sim. foi muito boa. Tá. Eu tive ótimos professores, assim, que são inspiração. Mas
para essa parte de empreendedorismo, Sim. de mercado de trabalho, de saber lidar com pessoas, Exato. gerir fluxos e de empresa, assim, foi bem pincelado mesmo, Sim, para não sim. falar que foi quase nada, né? Sim, Então, a gente teve que aprender isso do zero mesmo. sim. Todas essas questões burocráticas também, de imposto, contabilidade, parte jurídica, administrativa. Nossa, foi tudo do zero e a gente ainda continua aprendendo. Sim, sim. É um desafio todos os dias, na realidade. E assim, nós somos da saúde, então a gente tem uma outra formação, assim, né? Então, para lidar com toda essa parte tributária, de contabilidade, de jurídica, de gestão, é muito difícil. Sim, sim. Muito difícil. Você entende, então, que a ação, enquanto empreendedora naquele momento, já não era mais de exercitar a ação técnica, né? Porque, tudo bem, eu fui reconhecida pela ação técnica que eu desenvolvia na outra instituição. Fui convidada para uma outra, mas a outra, ela não queria apenas o exercício da ação técnica, ela queria que eu comandasse uma equipe que garantisse a ação técnica, mas que tivesse por trás ali toda uma estrutura, né? Que muitas vezes não é percebida, mas ela é cobrada nos seus mínimos detalhes, né? E isso foi acontecendo, pelo que eu entendi, né? Então, quem está ali na prática, como a gente estava até então, como você falou, não tem noção de tudo que tem por trás para a prática clínica ali acontecer. E foi assim que a gente teve que aprender mesmo, assim... No dia a dia as coisas acontecendo, e a equipe formando, treinando pessoas e aprendendo toda essa parte por trás disso.